Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar aí sobre o UFC Brasil, ou, sendo muito sincero, vamos falar aí sobre as eleições presidenciais de 2022. E aí você pode se perguntar, Bruno, mas ainda estamos em 2021. Mas ontem, com o discurso do ex-presidente Lula, foi dada a largada. Antes de mais nada, eu peço aí que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo e compartilhe. Vamos lá. Querendo ou não, a gente... apoiando ou não o Lula, gostando ou não da figura política do Lula, é inegável que ele tem uma carisma e uma capacidade de fala muito boa, no sentido de saber se comunicar com as massas. E ontem ele jantou o Bolsonaro. Ah, Bruno, por que você está falando isso? Porque no seu discurso de quase 1h30, o ex-presidente Lula, agora que pode ser, né, tem seus direitos políticos aí restaurados com a decisão do Fachin, que tirou o processo, anulou o processo dele da Lava Jato em Curitiba, jogando aí para Brasília, que de acordo com o Fachin não era atribuição da Justiça Federal do Paraná julgar os casos envolvendo Lula, e sim a Justiça Federal do Distrito Federal. Em nenhum momento o Fachin entrou no mérito se ele é inocente ou não. É uma questão processual e ele não está errado. E aí no momento que ele tem aí a capacidade de poder sair da prisão, falar e fazer o discurso que ele fez, ele comeu Bolsonaro, jantou e explicou, falou da vacina, falou de usar máscara, chamou inclusive de imbecil. Palavras do Lula. Não sigam o imbecil do presidente que é contra o uso de máscara. 4 horas depois, exatamente 4 horas depois do discurso do Lula, Bolsonaro assinou uma lei que facilita a compra de vacinas. E aí, adivinha? Adivinha? Tava de máscara. Você já viu o Bolsonaro em algum momento de máscara? Normalmente de máscara? Ele não usa máscara, ele já falou que não funciona. Então repare, Lula é uma figura tão grande na política que forçou o governo a entrar na defensiva. E aí sabe o que é o mais escroto? Agora a gente vai ver, depois de 200 mil mortos, o governo se mexendo para comprar vacina. E não vai ser porque o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo morreu esperando um leito de hospital. Ou porque lá em agosto o governo não quis comprar vacina da Pfizer. Vai se comprar vacina agora porque o Lula tá solto. Bolsonaro pensando aí para se manter no poder e não as vidas humanas, até porque para ele era uma gripezinha. Agora que a gente vai ver aí vacinação em massa. Tanto é que o Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, já mandou ontem mesmo, depois do discurso do Lula, já mandou no Facebook, no Twitter, nas mídias sociais, foto do Bolsonaro dizendo: nossa arma é a vacina. Quando na verdade o correto seria: nossa arma é a cloroquina. Então, nesses últimos 30 anos, nenhum desses presidentes, desde o período da redemocratização, conseguiu governar sem maioria no parlamento. Sendo que, diferente de outros países, o Brasil ele não é parlamentarista, é um presidencialismo. Então, na teoria, o presidente ele tem poder suficiente para poder aí comandar a nação. Na prática, isso não funciona. Na prática, qualquer governante que chegue ao poder, ele vai precisar ter base, vai precisar ter uma maioria no Congresso. Até aí, nenhum problema. O problema é que o Brasil é um dos países com a maior quantidade de partidos políticos. E é desnecessário. Essa é a grande verdade. Boa parte dos partidos que nós temos, e principalmente aqueles do chamado centrão, ou seja, partidos que não têm ideologia, simplesmente servem para que o político possa trocar de partido, ter mais verba e para consolidar o poder de uma minoria. E aí, quando o presidente vai até o Congresso Nacional, o governo, o executivo, tem uma proposta, para ele ser votado na Câmara dos Deputados ou no Senado, ele vai precisar do apoio desse centrão. E como é que ele vai fazer isso? Como é que se faz? O PMDB foi mestre em criar essa estrutura, que significa o seguinte: o meu partido tem maioria no Congresso, ou é um partido muito grande no Congresso, com uma quantidade muito grande de prefeituras, uma quantidade muito grande de vereadores, deputados federais, deputados estaduais. Então, nós sim apoiamos qualquer que seja o governo na esfera federal, se nós tivermos cargos em estatal, emenda parlamentar liberada para os nossos deputados. E por que esses partidos querem tanto isso? Para fazer o bem para o Brasil? Será que é para fazer o bem ou não é para se manter aí numa estrutura de poder? Se a gente reparar, vamos pegar o caso do PMDB, que é o caso mais emblemático. O PMDB governou um pequeno período com Itamar. Depois ele foi situação de todos os outros governos. Apoiaram o Fernando Henrique, o Lula teve na chapa dele, né? Primeiro, não teve o PMDB na chapa, mas teve o apoio no primeiro governo, no segundo governo, a Dilma a mesma coisa, e o Bolsonaro também tem o apoio de uma parte do MDB. E agora o Bolsonaro está entre a cruz e a espada, na teoria.
Porque para uma parte do eleitorado dele, ele disse quando se candidatou que não iria fazer a velha política, ainda que ele viesse de um partido do Centrão, o PP, que é um partido fisiológico. E é isso que a gente tem que entender. Os partidos considerados do Centrão são partidos fisiológicos. Eles servem apenas para que aqueles deputados, aqueles políticos, tenham verba, não toma lá da cá, nem um pouco republicano. É claro que alguns desses partidos, como o PMDB, nos seus estados, podem até fazer bons governos, mas a gente tem que entender que um deputado federal tem uma base onde ele é votado. Então, se eu, Bruno, viro deputado federal pelo Rio de Janeiro, eu tenho meus eleitores no Rio. Eu não cheguei em Brasília na canetada, me elegeram. Então, se esses partidos são grandes, se esses partidos do centro têm candidatos, é porque o povo votou neles. Enquanto o brasileiro não aprender a votar, ou seja, não votar em candidatos ideológicos, e simplesmente votar em qualquer um, sem nenhum tipo de princípio, o Centrão vai continuar tendo poder. A única forma de acabar com isso é não votando nesses candidatos. Agora o presidente Bolsonaro vai ter que dialogar mais com esse Centrão. Diz ele que não vai fazer aí novos ministérios, não vai dar novos cargos. Não tenho certeza. O Lula fez isso, o Fernando Henrique fez isso, a Dilma fez isso, o Temer fez isso, todos os demais fizeram isso. Por que ele vai ser diferente? Hoje vamos falar sobre uma decisão muito estranha e que pode acarretar sérios problemas para o Brasil, que foi o ato do alto comando do Exército Brasileiro, não ter punido o general Eduardo Pazuello por uma infração militar, uma infração disciplinar que ele cometeu quando ele participou aqui no Rio de Janeiro de manifestações a apoio a Bolsonaro. Então vamos lá, vamos pegar aqui a notícia fresquinha que saiu aqui no portal UOL. Ele diz o seguinte: militares veem risco de impunidade Pazuello rachar o exército. Para quem não está entendendo ou não viu, o que aconteceu? Recentemente, o presidente Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro, ele fez uma manifestação a favor do seu próprio governo, você teve aí todo um aparato militar, principalmente de policiais militares, apoiando ele, e o general Pazuello participou. Militarmente falando, ele não poderia, tá, em termos disciplinares, por ele ser um militar da ativa, estar nesse comício. E aí, uma boa parte aí do alto escalão do Exército decidiu, então, puni-lo. Entretanto, Bolsonaro, ele interferiu nessa decisão do Exército e disse para o Exército, mandou o seguinte recado: vocês não irão puni-lo porque ele é um dos meus. E aí o atual comandante do Exército, comandante Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, né? Esse é o comandante agora atual. Ele seguiu Bolsonaro, acatou as ordens de Bolsonaro e não puniu Pazuello. E isso deu realmente um racha no Exército. Por quê? Porque o alto comando entubou essa não punição. Ok? Ele falou que não pode punir, deveria ser punido e não vamos fazer nada. Entretanto, o oficialato, ou seja, majores, coronéis, tenentes, em grupos de WhatsApp já comemoraram isso, do tipo, é isso aí, Bolsonaro tá certo, não pode punir Pazuello. E como que isso pode dificultar lá na frente as eleições? O deputado Rodrigo Maia falou algo que faz muito sentido atualmente. Ele diz que o Brasil está se caminhando para ser um chavismo de direita. Então, pode acontecer em 2022, se Bolsonaro perder as eleições e dizer que foi fraude, da mesma forma que o Trump fez nos Estados Unidos, independente se vai ser voto impresso ou se vai ser a urna eletrônica, Bolsonaro ter o apoio maciço das classes oficiais e dos não oficiais do Exército, enquanto a alta cúpula, os generais, sejam eles da ativa ou da reserva, baterem de frente, aí você racha. Porque para e pensa, como é que um coronel agora vai punir um tenente, tá, numa infração militar, se o general Pazuello não foi punido? Isso quebra a hierarquia do Exército, porque o Exército, ele é conhecido pela disciplina. Quando um general pune, né, quando um superior pune alguém que hierarquicamente é inferior, essa ordem tem que ser seguida, independente se ela é justa ou não. E com a interferência do presidente, isso racha o Exército, isso expõe essa ferida, digamos assim, esse mal-estar, não vou nem dizer ferida, mas esse mal-estar começa a ser gerado. E aí há um outro ponto que eu quero abordar também. Para quem não sabe, as polícias militares, elas seguem um código militar. Elas são subordinadas aos governadores. Mas Bolsonaro nunca escondeu o seu desejo de fazer com que as polícias militares que têm alcance estadual fossem subordinadas ao governo federal. E aí, recentemente, tivemos manifestações contra o governo do presidente Bolsonaro em várias regiões do Brasil e em vários momentos a polícia foi truculenta demais com esses manifestantes. E quando há uma manifestação pró-Bolsonaro, essa mesma polícia não fez nada ou fingiu que as pessoas não estavam se manifestando.
Vou te dar um exemplo. O próprio governador do Ceará atualmente disse que não partiu do governo cearense a truculência da polícia. Então, o que pode ocorrer, e aí por isso que o deputado Rodrigo Maia fala do chavismo à direita, né, um chavismo de direita, é justamente Bolsonaro sequestrar para si uma parte das Forças Armadas. E isso é muito complicado, muito complicado. O Brasil já teve isso no passado. Vide aí o golpe civil-militar de 64. É óbvio que dificilmente a gente vai ter uma ditadura militar. Não, isso não vai ocorrer porque o alto comando do Exército, por enquanto, ok, entubaram, mas eles não iriam permitir. Vamos lá, vamos dar alguns exemplos de como a política externa do governo Bolsonaro prejudicou e está prejudicando o Brasil quando a gente pensa em longo prazo. Primeiro, notícia fresquinha, acabei de ver aqui na Sputnik Brasil, o Brasil votou contra uma resolução apresentada na Organização Mundial da Saúde que pedia que a crise sanitária nos territórios palestinos fosse atendida pelo órgão, incluindo o acesso de vacinas contra a Covid. Então o Brasil votou contra e aí ficou do lado de Israel. O que o Brasil quer dizer é o seguinte com isso, olha, nós não reconhecemos a Palestina como Estado. Antes do governo Bolsonaro, o Brasil, isso desde a época dos militares, tá? Ou seja, 30, 40 anos atrás, sempre tentou manter uma boa relação, tanto com Israel quanto com o Estado palestino, ainda que o Estado palestino não exista de fato. Ok? Por quê? Porque o Brasil sempre teve uma boa relação com o mundo árabe. Na década de 80, por exemplo, o Brasil exportava tanques de guerra para o mundo árabe. E aí, essa jogada do presidente Bolsonaro, tendo o apoio aí dos evangélicos, vai minar em longo prazo as nossas relações com o mundo árabe. E aí você deve estar se perguntando, Bruno, mas nós não temos muita relação com o mundo árabe. Mentira, temos. Boa parte do nosso frango é vendido para eles. Inclusive, recentemente, misteriosamente, a Arábia Saudita embargou alguns frigoríficos brasileiros, tá? Dizendo que não respeitava as medidas sanitárias. Isso já é uma retaliação. Essa notícia que eu tô trazendo a vocês, essa reunião foi agora no dia 27 de maio e ela foi atualizada às 18h20 da noite. Além disso, o que a gente pode citar aí? O Brasil bateu de frente com a China, nosso principal parceiro comercial, e agora a gente viu isso repercutindo na compra de vacinas, dos insumos da Coronavac, que vem da Sinovac, que é uma empresa chinesa. O Brasil bateu de frente seu principal parceiro comercial, seja através de declarações dos filhos do presidente, através do ex-ministro das Relações Exteriores ou das próprias palavras e atos do presidente Bolsonaro. Isso é algo ruim a longo prazo. Inclusive, a senadora Cátia Abreu, que representa uma parte do agronegócio brasileiro, está desesperada. Ela falou na CPI que Bolsonaro está aí dificultando a vida do agronegócio. E a gente sabe que o agronegócio ele é muito poderoso no Brasil. Ele é que faz o nosso PIB aí não ficar negativo, porque a gente exporta muito. E quem compra muito de nós é a China. Um outro ponto que nós podemos abordar também é a relação do Brasil com os BRICS. Sobre os BRICS, nós temos vídeos aqui no canal e ao longo desse período aí, desse primeiro governo do Bolsonaro, desde 2018, a nossa relações com os BRICS está estremecida. Nós não temos mais o apoio da Rússia, o apoio da Índia, o apoio da África do Sul, e isso se materializa de várias formas, como, por exemplo, investimentos estrangeiros, no caso do Banco dos BRICS. O Brasil faz parte dos BRICS, mas está sendo deixado meio que de lado. Nós também, por causa das declarações de Jair Bolsonaro, principalmente em relação à Argentina, nosso vizinho, um dos nossos grandes parceiros do Mercosul, está tentando ao máximo se distanciar do Brasil. Podemos citar também a questão do Brasil em relação à União Europeia. Ainda durante o período do Fernando Henrique Cardoso, começou-se uma construção de um acordo de livre comércio, né, de transferência de tecnologia, um grande acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que terminou-se as negociações durante o período aí do presidente Jair Bolsonaro, e devido às suas declarações e como Bolsonaro tem respondido às queimadas na Amazônia e do Pantanal, provavelmente esse acordo vai ser murchado. Na República Brasileira já tivemos aí, pós-democratização, dois momentos onde o impeachment foi usado. Primeiro com presidente Collor, depois com a presidente Dilma. Em ambos os casos, vão-se dizer que ambos, tanto Dilma quanto Collor, sofreram aí impeachment porque cometeram crimes. Sendo que esse cometer crimes é algo muito subjetivo, porque o Collor depois vai sofrer o processo de impeachment, depois ao longo dos anos no STF vai conseguir comprovar que tudo aquilo que tinham acusado ele no impeachment se provou aí errôneo. E no caso da Dilma, ela foi
considerada aí inapta para governar por causa das supostas pedaladas fiscais, mas a primeira coisa que o Temer fez quando assumiu, assim que ela sofre o impeachment, é alterar a lei para que ele não pudesse também cair por pedalada fiscal, pelo menos naquele caso específico. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que o impeachment é a forma constitucional que o legislativo tem, com o apoio popular, de retirar o mandatário do poder caso ele cometa algum tipo de crime ou mesmo se simplesmente o povo quiser tirar quem está mandando na nação, seja um governador ou seja o presidente. Tanto no caso de Dilma quanto no caso do Collor, ambos caíram por falta de apoio popular e principalmente falta de apoio da classe política. Atualmente o presidente Bolsonaro possui por volta de 30 a 35% aí dos brasileiros consideram o governo dele ótimo ou muito bom. Boa parte dos brasileiros, por volta aí de 50 a 52%, consideram o governo dele ruim. Hoje, nós temos na Câmara Federal, em Brasília, 60 processos de impeachment do presidente Bolsonaro. Então, tem 60 motivos para retirá-lo do governo. E por que ninguém retira? Porque para isso, para o impeachment ocorrer, primeiro tem que se haver vontade política. Os políticos eles têm que fazer uma votação e se nessa votação a maioria concordar, aí sim começa-se o processo de impeachment. Então, no momento que o Bolsonaro perder força do centrão ou se uma parte da população começar a ir às ruas pedindo fora Bolsonaro, se ele perder o apoio, por exemplo, da classe econômica, das elites, do agronegócio, aí sim pode ser possível um processo de impeachment. E aí, por qual motivo iriam então tirar o presidente Bolsonaro? Depende, porque como são 60 pedidos de impeachment, pode ser por coisas das mais variadas, do tipo ser o responsável pela calamidade que temos hoje no Brasil por causa da pandemia, ou por não ter apoiado, de repente, a comissão de um comitê anticrise, né, anticrise do coronavírus, então varia muito. O importante é sabermos que tem aí 60, e isso é muita coisa para um presidente, tá? 60 processos de impeachment parados na gaveta. Um grande beijo e até a próxima.